Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu Demerval Casimiro, quero desejar a você que nos acompanha uma excelente temporada de 2026. E por falar em 26, aqui na nossa câmera aberta, quero brindar aqui com o meu companheiro, né, de conexão, Conversa que Conecta, Jogo Aberto, né, uma excelente temporada a você que acompanha a TV Cidade Canal 9. Michel, hoje vamos conversar com alguns arquitetos de Teresópolis. Alguns são teresopolitano raízes, outros teresopolitano por adoção. E começamos o programa de hoje com Lima. Até o final do bloco eu vou acertar o nome dele, Michel. Mas o Michel, como já esteve na Europa, sabe muito bem o francês. Vou deixar o Michel apresentar aqui o nosso arquiteto. Primeiro de tudo, é uma satisfação estar aqui com vocês novamente, com a família teresopolitana. Espero que todos vocês tenham um excelente 2026, com a bênção do nosso Criador Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui com Seloir, arquiteto, uma pessoa excelente, educada, que veio para falar sobre os assuntos pertinentes da nossa cidade, que é a questão da Praça Baltazar Silveira. Seloir, Teresópolis, falta mais arquitetos ou falta mais engenheiros? Bom, primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Seloir Lima, sou arquiteto, urbanista, sou gaúcho, conheço a cidade de Teresópolis há 12 anos, tenho uma história construída nesse período com a cidade e nos últimos 6, 7 anos eu vivo e desenvolvo projetos na cidade. Seloir chegou em Teresópolis depois da tragédia de 2012. Depois da tragédia. Eu cheguei a acompanhar um pouco esse processo da tragédia, mas não frequentava. Comecei a frequentar a cidade e nesse processo eu decidi por várias opções na vida. E hoje em dia, depois de 6 anos mais ou menos, eu moro e desenvolvo minha atividade aqui na cidade de Teresópolis. Foi fácil se adaptar à cultura teresopolitana vindo do Sul? É interessante essa pergunta. De certa forma, sim. E essa cultura de Teresópolis, às vezes, eu sinto que ela é um pouco perdida. Não sei se essa seria a expressão. Mas eu sinto que o pessoal de Teresópolis não tem uma cultura definida. Eu acho que vai muito no sentido do que acontece, no que a gente vai conversar hoje sobre a questão da praça. Que parece que se perdeu uma identidade, uma comunicação cultural com a cidade. Então você me fica bem perdido. Assim, eu concordo com você, porque na verdade a gente perde um pouco a referência por conta da cidade do Rio, né? Sim. Então a gente fica muito ligado nas coisas que acontecem no Rio e perde um pouco essa questão do que deveria estar acontecendo na nossa casa, na nossa cidade. Seloir, eu vejo que você que vem lá do Sul, né, eu costumo dizer aos amigos que o Sul e São Paulo é a base de sustentabilidade do nosso país, né? E aí o Seloir, ele meio que ficou arrepiado quando chegou em Teresópolis, porque você chega justamente 3 anos depois da tragédia, né? E a cidade estava meio que norte, sul, leste, oeste, de cabeça para baixo, né? E o que levou o Seloir a sair lá do sul, chegando à cidade de Tereza Cristina? Então, eu faço um contraponto nesse sentido que não da minha visão, né? Particularmente, não acredito que o São Paulo, Rio Grande do Sul, essa região seja a base de todo o Brasil. O Brasil é tão rico, né? Tão cheio de cultura, tão cheio de diversidade muito grande. Diversa. Quando eu cheguei aqui, claro que naturalmente eu venho com a minha cultura, com a minha base gaúcha, mas eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro, pela cultura do Rio de Janeiro, pelo samba, pelas pessoas, e naturalmente eu escolhi essa cidade para viver e tocar a vida. E penso eu que essa necessidade de pensar a questão cultural é fundamental para o desenvolvimento da cidade, não consigo ver de outra maneira. E quando você falou essa coisa da cultura, né, por que Teresópolis, que tinha, por exemplo, você fala do Sul, o Festival de Cinema de Gramado hoje, que é muito conhecido, que foi para o Rio Grande do Sul. Isso teve em Teresópolis. Nasceu em Teresópolis. E aí eu, como uma pessoa de fora, chegando em Teresópolis, puxa, essa cidade de Teresópolis é tão rica, tem tanta cultura, nossa, o festival de cinema aconteceu aqui, por que se perdeu isso? E aí eu vejo nesses anos convivendo em Teresópolis, só vejo um retrocesso. E as pessoas amigos dizem, nossa, eu vou para o Sul para curtir o Sul, vou curtir Gramados, mas vocês moram em Teresópolis é uma cidade tão rica, uma cultura tão rica, se perdeu e hoje em dia se ergue tanta bola de Gramado,
sendo que poderia ser aqui, a base do Festival de Cinema, por exemplo. E essa comparação que você está fazendo, eu acho interessante, que eu também tive a oportunidade de viajar muito, e a gente acaba percebendo que Teresópolis, de fato, é uma cidade muito rica. Sim. Né? Esses valores deveriam ser melhor aproveitados. Não, com Nós certeza. temos as cachoeiras, 1h30 da praia, Sim. esse ar puro que a gente tem direto da Mata Atlântica. Então, por exemplo, o que você acha que a cultura gaúcha poderia contribuir aqui na cidade? Eu acho que mais a cultura carioca poderia contribuir com a cultura gaúcha. Ok, assim, é uma reflexão minha. Eu, como gaúcho, Bom, acredito muito na cultura. Muito da cultura gaúcha também ela é neutralizada. Quando você pensa no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que você pensa é tradição italiana, a cultura italiana no Sul. E cadê a cultura do povo? Cadê a cultura do povo gaúcho? Que, na verdade, que é a coisa da bombacha, do chimarrão, que são tradições indígenas. Mas que a primeira reflexão que a maioria dos cariocas fala do gaúcho é pensar numa coisa externa ao Brasil. Uma coisa que vem da Itália, que vem da Alemanha. E não seria isso. Da mesma maneira que acontece em Teresópolis. Você tem tanta riqueza, tanta história, que é neutralizada e esquecida e abandonada, né? Então a cidade, o sul, você é de que lugar do sul? Sou de Gravataí. Gravataí. Gravataí está muito mais avançado que a cidade de Teresópolis. Eu te pergunto o seguinte, Miguel Pereira, por exemplo, tem um ex-prefeito que era um português, o André Português. Sim. A cidade de Miguel Pereira, ela conseguiu alavancar economicamente falando, sim. E aí, automaticamente, através da arquitetura e urbanismo, 90%, eu posso estar aqui errado na matemática, mas 90%, a cidade de Miguel Pereira, Michel, ela é artificial. E aí, obviamente, através do trabalho da arquitetura e do urbanismo. Sim, fundamental. Teresópolis é uma cidade 100% natural, que poderia ter a pitada do urbanismo e da arquitetura para que estivesse mais avançada do que Miguel Pereira. Sim. E aí, o Lima, Celuí Lima, nós não temos uma receita, mas qual é a pitada para que Teresópolis seja levada a sério e faça de fato acontecer? Planejamento. E aí entra principalmente esse grupo de arquitetos, engenheiros, paisagistas, que é esse movimento que a gente está fazendo, que é priorizar e entender a importância dos arquitetos, engenheiros, paisagistas, e ter planejamento a médio, curto, médio e longo prazo. Né, não tem como uma cidade desenvolver com projetos de curto prazo. Um Natal bacana, um show, isso não vai fazer a cidade desenvolver. É preciso ter um planejamento de médio a longo prazo. E eu falo longo, longuíssimo. Retomar toda essa questão cultural de Teresópolis, ter planejamento com um grupo de arquitetos para desenvolver efetivamente a cidade. E é fundamental, claro, a iniciativa pública ela precisa ter essa ciência e precisa ter projetos. E aí acontece a questão vocês devem comentar sobre a questão da praça, assim, cadê os projetos? Cadê as intervenções? Quais os projetos de intervenção e para o futuro? Ou é uma coisa assim, vamos fazer do jeito que dá? Então tem que mudar essa mentalidade e entender a importância de ter profissionais cuidando de projetos de longo prazo. O que levou vocês a se interessarem pelo projeto que vem sendo desenvolvido na praça? Por que vocês se atentaram para essa ideia? O que levou vocês a pensar nessa possibilidade de entrar e comentar e falar? Sim. O que aconteceu ali? Teve um evento de um grupo de arquitetos, que a gente sempre está participando de eventos, e toda vez que a gente se reúne, existe essa discussão do que está acontecendo com a cidade. E eu falo, gente, mas então temos que de alguma maneira fazer alguma manifestação para que algo aconteça. A primeira sensação que eu tenho com Teresópolis é isso, é uma tristeza, assim, eu vejo assim, nossa, a cidade, nesse tempo que eu frequento Teresópolis, eu só vejo coisas, um retrocesso, não vejo a coisa evoluir. Então, naturalmente, um grupo de arquitetos se interessou, a gente fez uma filmagem, fez um comentário do que a gente acredita que poderia, né, ser feito de outra maneira, ou entender o que está acontecendo. E não aquela coisa, eu estava passando de carro, olhei assim, sério que estão tirando as árvores da praça? Não vi notícia nenhuma, porque era perigoso, eu estava caindo, eu tinha que ter um laudo, enfim, depois vai ter a Miúna, mas isso vai falar aqui um pouco mais com propriedade sobre isso. E é triste ver assim, o que estão fazendo com a cidade? Depois passei, estão construindo o quê? Um chafariz, não é um, são dois. Esse equipamento, esse mobiliário público, como vai ser utilizado, qual a manutenção disso, o custo disso? Aí sim, a gente deu uma olhada na praça, realmente uma série de coisas, cadê os projetos? Não existe projeto, a gente não teve acesso, talvez esse projeto exista, mas não teve acesso. Você não acha que faltou ali a comunicação
de quem de fato estava ali gerindo, né, o projeto da Praça Santa Teresa? Assim, eu não entendo bem como funciona ali, se é um espaço totalmente público, sei se em parte é por parte da igreja, e entendo a igreja também como sendo para, né, senão não tem, a função da igreja se perde quando ela é para a comunidade, né? Então acredito que se está se fazendo uma ação, tem que abrir, tem que apresentar, não sei como é dentro da igreja, se apresentar um projeto, vai ter uma intervenção na praça acontecendo dessa maneira, se alguém conhece, né, eu acho que deveria ter. Essa é a questão, né? Existe uma comunicação entre vocês, os arquitetos, no intuito de passar experiências, conhecimentos, ou existe uma certa rivalidade no sentido do ego? Eu não acredito que exista uma rivalidade. Existe sim, existe um mercado, o mercado de Teresópolis ele é pulsante, apesar de não existir um planejamento urbano adequado, então você cria condomínios que não têm uma relevância significativa, você cria espaços públicos ou não cria, você não tem essa possibilidade. Entre os arquitetos eu não vejo que haja uma rivalidade, porque tem mercado para todos. É uma questão do que está acontecendo agora, a gente está se unindo como categoria, né, como representatividade, para falar da nossa insatisfação e se disponibilizar, mais do que isso, se disponibilizar a entender e de que maneira a gente pode efetivamente contribuir para a sociedade como um todo. Né? Seu Luiz, você conhece o Walter Braga ou não? Não. Walter Braga é nosso produtor, e quando ele olha pra gente cara feia, é porque a gente precisa encerrar o bloco, né? Nossa, e para o pessoal que está em casa nos acompanhando, para o pessoal entender, o pessoal que está chegando agora aqui na TV Cidade Canal 9, o Conversa que Conecta Jogo Aberto hoje estará recebendo 4 profissionais da área do urbanismo, da arquitetura. Começamos o primeiro bloco com o Seu Luiz Lima, que vou pedir para o amigo deixar aí as suas considerações. Já passaram 13 minutos, aqui o pessoal não é da esquerda, né, mas já foram 13 minutos. Para que no próximo bloco, eu e Michel York possamos receber, né, ela que vai de cara responder para a gente, Seu Luiz. Ela coaduna ou não coaduna com a Casa Legislativa? Até porque essa mulher do segundo bloco, sim, se estivesse lá na Casa Legislativa, hoje, com certeza faria a diferença e não seria o dito vexatório que hoje a gente acompanha na cidade de Teresópolis. Perfeito. Bom, minhas considerações finais uma certa indignação, que é a primeira reação que eu tive quando passei pela praça, que nesse período todo em que eu conheço Teresópolis, eu não consigo ver projetos relevantes. São 10 anos que eu frequento a cidade de Teresópolis e nesses 10 anos a coisa só, da minha percepção, não há um planejamento e só piora, assim, para a qualidade de vida da comunidade como um todo, né? Seja para o empresário, seja para os moradores, enfim, e para quem visita a cidade. Então, eu como arquiteto, eu acredito que a vontade de todas as pessoas que estão nesse grupo é de se disponibilizar como arquitetos, a entender o que está acontecendo e ter uma força nossa de pensar projeto, de se colocar à disposição dentro do tempo para desenvolver projetos sensatos e a longo prazo para a cidade. A cidade ela é um gigante. Nós não nos encontramos nos corredores do Bennett, combinado, né? Sim, mas espero que a gente possa nos encontrar pelas ruas de Teresópolis. Foi uma satisfação, agradeço o convite aí. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Próximo. Bem, você que está nos acompanhando na TV Cidade Canal 9, não saia daqui, hein? Porque já a grande Miúna é uma grande paisagista que estará debatendo comigo e com o amigo Michel York. Já estamos de volta. Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. S Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada e o melhor preço da praça. S Cordeiro, S Cordeiro, S Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório,
qualidade comprovada. O menor preço. S Cordeiro. S Cordeiro. S Cordeiro Móveis. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos. Produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Estamos de volta com Conversa que Conecta, Jogo Aberto, com Alessandra Amiúna, paisagista, carioca. Estamos aqui para falar sobre a questão da Praça Baltazar Silveira, que anteriormente, no bloco anterior, estávamos conversando com o Celoí. Então, muito obrigado, Alessandra, por aceitar o nosso convite para falar sobre esse tema importante para o Teresopolitano. E eu gostaria das tuas considerações. Fala um pouco de você, como é que é essa questão do paisagismo, como é que funciona. Então, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui participando com vocês. Eu sou Alessandra Amiúna, eu sou paisagista. Eu já estou aqui em Teresópolis há 17 anos. Maravilha. Eu amo essa cidade. Já é uma teresopolitana. Eu já me considero, assim, amo, foi a cidade que eu escolhi para viver, para morar, terminar de criar os meus filhos, agora os meus netos. Maravilha. E assim, de verdade, quando eu me junto a um grupo desses de arquitetos, né, eu como paisagista, estou sempre envolvida com eles, para que a gente possa fazer alguma coisa relevante que faça a população acordar, para que a gente pare com o retrocesso de Teresópolis, porque Teresópolis está retrocedendo, e sem ter necessidade, porque com ações pequenas nós conseguiríamos mudar, sabe, essa realidade tanto da arquitetura quanto da cultura de Teresópolis. Como o Celoí falou antes, né? Teresópolis, às vezes, ela se perde um pouco. A gente não tem... Qual é a cultura de Teresópolis? Como é a história? As pessoas não conhecem, os próprios teresopolitanos não conhecem a história da própria cidade. Teve uma coisa que o Celoí falou que eu achei interessante. Vocês têm um grupo, né, que vocês se comunicam, conversam. Sim. De repente, não seria, às vezes, interessante até pedir uma opinião com essas questões públicas, né? Tipo, olha, eu vou fazer um projeto para a cidade de Teresópolis, é um projeto público, e eu vou compartilhar, antes que esse projeto venha de fato acontecer, vou compartilhar com meus colegas e ter uma avaliação deles, ver se o projeto ficou bom, se pode modificar alguma coisa. Porque eu acredito que essa insatisfação não teria acontecido caso houvesse uma conversa e, de repente, o nosso projeto teria ficado muito melhor sem aquela questão do ego, fui eu que fiz, foi você que fez, não é verdade? Então, justamente, nós estamos nos unindo por causa disso. A gente não quer só criticar, a gente também quer contribuir. Sim. A gente pode contribuir. Com certeza. Eu estou sempre à disposição. O que quiserem pedir no outro governo, pediram minha opinião em algumas coisas e eu ajudei, a gente está aqui para dispor. Agora a CIAT conta com um diretório de arquitetura, então a gente está tentando unir forças para que isso possa acontecer. Então, assim, eu de verdade, eu já tive à frente da Subsecretaria de Parques e Jardins, então eu já trabalhei em algumas praças e, assim, com ações, com boa vontade, a gente consegue fazer coisas incríveis. E quando eu me deparei com a Praça Santa Teresa, pelada, e as pessoas dizendo que as árvores foram erradicadas porque estavam doentes, eu falei, não é possível, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer alguma coisa, quem vai fazer? Então, por isso eu me manifestei, porque eu fiquei muito indignada, porque como eu trabalho com paisagismo, existem alguns clientes que precisam da gente ter uma licença de poda, ou uma licença de erradicação mesmo de indivíduo arbóreo. A gente precisa fazer isso. E é uma burocracia. Vocês não têm noção do limite que é a burocracia. E aí, para de repente, de um dia para o outro, as árvores serem arrancadas, e eu vi arrancado, então assim, foram cortadas as árvores, você via a célula da árvore super viçosa, super viva, não tinha nada doente ali. E se realmente estavam doentes, cadê o laudo fitossanitário das plantas? Está faltando transparência. Está faltando transparência. Amiúna, quem é o rei da selva, hein? Na sua opinião, quem é o rei da selva? Olha, sinceramente, eu não sei se fica entre o poder público
ou o poder da igreja. Eu não Você sei, acha que o leão seria o rei da selva? Depende. E se eu disser pra Depende você... da selva. Não, Mas a responsabilidade sobrecai. Né? Na conceito pode ser até pífio o que eu estou falando aqui, né? Mas você acha que quem seria o animal rei da selva? Quem seria o animal rei da selva? Bom, o que a gente conhece seria o leão, né? E se eu disser que é o elefante? Pode ser. Porque ele é o mais pesado, é o mais forte. Não, porque, Michel, o elefante não sabe a força que ele tem. Né? E a Miúna, por exemplo, ela, entre aspas, ela participou de um governo que teve um prefeito cassado. Uhum. Eu participei de um governo que teve um prefeito cassado. Mas quem cassou? Foi a Câmara, que tinha alguns leões, ou foi o Teresopolitano, que era alguns elefantes? Sabe por que eu falo isso, Amione? O telespectador que está em casa vai nos entender nesse momento. Aham. Se os elefantes não estivessem, Michel York, na praça da Casa Legislativa, nem o Jorge Mário, e muito menos o Arley, seria caçado. Porque os leões estavam famintos pela carne que receberam. Exatamente. Mas o elefante que estava ali na praça não teve nenhum tipo de carne e alimento. Só que os leões ficaram com medo dos elefantes, porque se os elefantes ali não estivessem, os leões tomariam conta do cenário. E aí você não acha, Miúna, que está faltando o sangue de elefante no cidadão teresopolitano? Acho. Mas tendo o entendimento do que ele é capaz de fazer. Da força que ele tem. Né? Entendeu, York? Com certeza. Realmente o que você falou faz Não, todo faz todo sentido. sentido. Fez todo sentido. Né? Eu acho que é exatamente por aí. Às vezes a gente tem o poder, tem a força, mas não sabe que tem. Porque sabe que tem. A Miúna é paisagista, Michel. E aí eu lembro, enquanto ela estava falando aqui, eu estava lembrando do Carlos Botelho, que é outro baita profissional. E o Carlos Botelho, quando resolveu investir lá na Praça do Alto, né, arborizar, mudar a cara da feirinha no que tange a questão do paisagismo, o Carlos Botelho sofreu na pele. Só que ele não estava pegando dinheiro de nenhum empresário, ele não estava pegando dinheiro da prefeitura, muito menos da Casa Legislativa, ele estava tirando dinheiro do bolso dele. Ele pagava o profissional do bolso dele para mudar ali o cartão postal da Feirarte, porque ele tinha um entendimento, como paisagista, né, que tendo ali uma arborização que se conectasse com a Feirarte, nós teríamos mais turistas investindo na Feirarte, comprando. Só que qual foi a recompensa que o Carlos Botelho teve? Fiscalização, notificação, autuação, e aí o tesão dele quase que acaba. Porque quantos profissionais como o Carlos Botelho e a Miúna, que eu não tenho relação com a Miúna, mas sei que ela já se abdicou por diversas vezes do seu tempo para investir em Teresópolis. Só que aí não que ela estivesse ali investindo para que ela tivesse um retorno, né? Porque ela queria que a cidade tivesse um retorno, porque a cidade tendo um retorno, ela profissionalmente teria o seu retorno. Claro. Mas, Miúna, você não acha que houve ali a falta de uma conversa que conecta entre o poder público, né, a matriz de Santa Teresa, com certeza, né, e a classe de arquitetos e paisagistas da cidade? E principalmente o povo, o entorno da praça, das pessoas que utilizam da praça, que precisam da praça. Tem muita gente que trabalha e usava a praça ali para tirar uma hora de almoço e descansar. Como que vai fazer isso agora se não tem uma sombra? Como que vai fazer isso agora que os bancos ficam no sol pegando fogo e não tem como, não tem uma sombra? Porque a maioria das árvores que eles usaram ali são árvores exóticas. Aí a gente vai entrar numa outra seara. Árvore exótica atrapalha a fauna da cidade. Vai demorar mais de 20 anos para crescer. Como é que a gente vai ter sombra? E outra, a gente já está escutando rumores de que a população tem que se preparar porque a reta também está com árvore podre e que vão arrancar as árvores da reta. Então, eu estou tentando me fazer desdobrar para eu catalogar cada árvore da reta ali para provar que não tem nenhuma árvore da reta podre. Entendeu? Inclusive, esse poderia ser um movimento público, né?
Poderia. Cada um ser responsável por uma árvore, catalogar aquela árvore ali e a gente ver se realmente ela está doente ou não. E aí eu posso te dizer que não. Eu posso te dizer que não. Se alguém me falar assim, olha, eu quero fazer uma substituição de uma árvore exótica por uma nativa, e aí vamos ver a viabilidade, vamos fazer essa troca, essa substituição? Ok. Agora, arrancar, erradicar a árvore só porque vou tirar, só porque não está dando certo, só porque, de repente, esse sistema radicular dessa árvore está impedindo de passar um tubo da água da Imperatriz? Existe, eu não sei, agora até uma curiosidade minha, que pode ser uma curiosidade sua que está em casa agora. Existe essa questão de você transplantar uma árvore? Existe. E aí isso não poderia ser feito, né? Existe, no caso e eu posso provar, Michel. Aquelas árvores em frente a Terepão, aqueles ipês maravilhosos. Sim, então, foi eu que plantei. Eu costumo brincar que na reta tem ipê jovem, tem IP adolescente e tem IP adulto. Os IPs adultos, quem plantou foi o Tião Correia. Os adolescentes foram eu que plantei. E os jovenzinhos foi o Neguinho que plantou. Qual que foi é a agora diferença desse adulto em idade, para eu entender o que é um adulto, o que é um jovem? O adulto ele já está com mais de 12 anos. Ah, tá. O adolescente já está com mais de 12 anos. Sim. O adulto já está com mais de 20 anos. E o jovenzinho está com 5 anos, 3, 5 anos. Amiúna, recentemente tivemos aí um projeto que aconteceu de forma silenciosa, através de um empreendimento imobiliário, né? Porém, esse time silencioso conseguiu ganhar na justiça uma ação ali fazendo que a cidade não destruísse cerca de 65 mil árvores. Você não acha que esse time silencioso que trabalhou, né, conseguindo embargar aí a matança de 65 mil árvores, não deveria existir novamente esse time de arquiteto, urbanista, de paisagista, para começar a trabalhar de forma silenciosa, porque às vezes o silêncio faz mais barulho do que o próprio barulho? Então, justamente é isso que nós estamos querendo fazer. Nós estamos nos unindo, nos juntando para que a gente possa, silenciosamente, agradecendo a vocês por essa voz aqui, porque não deixa de ser uma voz, mas para que a gente possa trabalhar dessa forma. E uma das que a gente já quer fazer é a reta, já como uma ação, né, de não deixar. Já pensou? A gente acordar de manhã, tá todo mundo arrancando as árvores da reta? Realmente é uma questão de interesse público, onde o público tem que estar envolvido no que é de interesse da cidade. Sim. Né? Então, eu acredito que a gente deveria fazer um movimento para conseguir, de alguma forma, reunir não só arquitetos, engenheiros, mas como a população. Claro, população, porque todo. tem muita pessoas da população que eles não são técnicos na área, mas gostam, são interessados, são estudiosos na área e que podem nos colaborar com a gente, e vai ser um prazer estar junto com a gente nesse movimento aí. Olha, Miúna, o Michel ele é professor também ligado no meio ambiente. Eu sou dublê de arquitetura, né? Então, a gente está fechando esse bloco aqui com você. Queria que você deixasse as suas considerações para o nosso telespectador. E no próximo bloco, a senhora Barreto estará aqui na mesa redonda do Conversa Conecta Jogo Aberto. Então, eu queria agradecer demais a oportunidade e pedir para você, cidadão teresopolitano, se envolver mais com essas questões, se preocupar, porque eu sei que uma coisa que nunca teve intervenção, quando ela tem, ela passa a ser bonito, é legal, mas vamos entender o porquê, vamos entender como, vamos entender o que eu posso me manifestar, o que eu posso fazer para contribuir com Teresópolis para que ela fique mais linda, porque é uma cidade linda. Né? Maravilha. Obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigado. York, vamos faturar? Chegou a hora. Então vamos faturar e já estamos de volta com mais um bloco do Conversa que Conecta, Jogo Aberto aqui na TV Cidade Canal 9. Na sua casa não pode faltar praticidade e variedade. Na Lembra Terê, você encontra panelas, tapetes, cobertores, quadros, poltronas e muito mais para deixar o seu lar completo. E o grande diferencial, as nossas cestas básicas, vários tamanhos para atender exatamente a sua necessidade. Venha nos visitar. Avenida Delfim Moreira, 1231. Lembra Terê, variedade para sua casa e para você. No Comari Shopping tem um mix com mais de 100 lojas com uma variedade incrível.
Tem preço e qualidade. Tem praça de alimentação e elevador para sua comodidade. Fácil estacionamento. Quartas e quintas, das 10 às 18 horas. E de sexta a domingo, das 10 às 19 horas. Vem pro Comari Shopping. Praça Higino da Silveira, 161. A Praça da Feirinha, em Teresópolis. Vem pro Comari Shopping. Gente, muito obrigado, só gratidão, tá? A gente está aqui apresentando o Malagueta, o restaurante novo aqui no Shopping Unicest, na Praça Santa Teresa, na Praça de Alimentação, loja 202, tá ok? E hoje aqui, ó, a gente não precisa nem apresentar o chefe Pedro, né? O chefe mais renomado aqui, com mais experiência da nossa cidade. Então, mais uma vez na minha vida, é agradecer a Deus por ter uma oportunidade de estar lançando alguns pratos aí. E cada vez mais a gente vai trazer novidades, pratos novos, molhos, criações surpreendentes para o nosso cliente. Recebê-los com todo o coração e com amor e com toda a determinação. Os pratos do chefe Pedro têm um sabor especial. Eu recomendo. Venha para o Malagueta no Shopping New Fashion. Você que está em casa nos acompanhando aqui no Conversa Aqui Conecta, Jogo Aberto, estamos no nosso terceiro bloco. E no terceiro bloco recebendo a arquiteta Isabela Barreto. Pessoal que está em casa, chegando agora aqui na TV Cidade Canal 9, eu e Michel York, estamos debatendo com paisagistas, urbanistas, arquitetos, né, Michel? Exato. A cidade que segue nessa temporada de 2026 completamente desordenada, né? E os nossos arquitetos e paisagistas e urbanistas tentando colocar, né, esse vagão no trilho, não é isso, York? Parece que estamos aí com um pouco da falta de comunicação, né, dos nossos governantes com os moradores da cidade, né, para que a gente também possa participar daquilo que diz respeito a nós moradores. E ninguém melhor do que os arquitetos, os paisagistas, para falarem para a gente algumas questões que são pertinentes à nossa cidade, como a obra que aconteceu, né, na Praça Baltazar e que é o tema do nosso debate aqui. Doutora, a senhora que não é teresopolitana, escolheu Teresópolis, né, para aqui fazer as coisas acontecerem. Sim. Qual a avaliação da senhora com relação a essa modernização da matriz de Santa Teresa? É uma discussão que é muito relevante e até difícil, porque eu acho que o grande problema não é bem na matriz de Santa Teresa, mas eu acho que é a falta de entendimento da cidade. Os outros arquitetos falaram sobre a parte cultural. Eu acho que falta educação da história da cidade, da cultura da cidade, do patrimônio da cidade, e que aí a gente acaba vendo nesses pequenos exemplos, como está sendo a Igreja Santa Teresa, esse problema de falta de conscientização. O Demerval falou uma coisa agora há pouco sobre o rei da selva e os elefantes. E eu achei interessante a colocação dele, porque retrata exatamente o que está acontecendo na nossa cidade. Sim. Parece que os leões estão tomando conta e os elefantes, que somos nós, teresopolitanos, estamos só comendo matinho e engordando cada vez mais, enquanto o leão estão comendo a carne e deixando os leões de fora da conversa. Então é importante que o teresopolitano, né, se envolva nas causas. Façam sim manifestações em prol da cidade, né? A gente não pode deixar. Por isso a importância dessa parceria. Sim. Né? Eu acho que os arquitetos, dentro dessa manifestação, porque é um manifesto, eles buscam não apenas mostrar a importância da cidade, mas entender a relevância da classe dentro de um momento que a cidade está passando e já passa há algum tempo. Como eu falei, a Igreja da Matriz é um exemplo dentro de vários outros edifícios históricos, ou sítios urbanos históricos também, que estão sendo sucateados de certa forma e modificados de acordo com a modernidade. Cita de acordo gente com a modernidade ou de acordo com o interesse de alguns? De acordo com o interesse de alguns, especulando sobre a modernidade. Eu acho que dentro de uma cidade, ela evolui. E a gente tem que evoluir e tá tudo bem sobre isso. Só que chamar profissionais que sejam especialistas e que entendam sobre o assunto para conseguir
projetar, planejar essa evolução, essa modernidade, é de extrema relevância para que isso também se perpetue no futuro. Todo mundo evolui de certa forma. Então, é contínuo o pensamento. Se a gente não consegue planejar hoje essa evolução, no futuro vão ter outros arquitetos que estão formando agora, que vão estar aqui sentados nessa poltrona discutindo sobre as mesmas coisas com vocês. E não é o objetivo a gente estar discutindo sobre outras coisas relevantes para aquele momento e também lembrando do passado de uma forma mais producente, né, com maior orgulho da cidade onde a gente vive. Michel, no mês de dezembro, me fale a memória, não sei se foi novembro ou dezembro, eu estive com minha esposa, doutora, lá em Lucas do Rio Verde, na cidade lá do Mato Grosso. Eu fiquei lá por volta de 4 dias. Michel, eu fiquei encantado com a cidade menor que Teresópolis, tem cerca de 80 mil habitantes, né, e uma coisa que me chamou muito a atenção, né, uma prefeitura de 2 andares, como se fosse um desenho de uma asa de um avião, nenhuma repartição tem parede, né? Os secretários eles ficam no meio da sessão, para não dizer que não existe parede, a única secretaria que tem parede é a procuradoria, né? A sala do prefeito e a sala do chefe de gabinete, que é o secretário de governo, e o procurador do município. A parede ali é de vidro, né? Então o contribuinte está vendo o que o procurador está fazendo, o que o secretário de governo está fazendo, e as outras secretarias, todas as outras, o secretário fica no meio da secretaria. O contribuinte chega e se ele quiser ver se o secretário, né, está trabalhando ou não, ele vai ver a olho nu. Agora, o que me chamou a atenção, doutora, é que todos os bairros lá de Lucas do Rio Verde têm um posto de saúde, uma escola, e eu não estou falando de escolinha, não, de uma escola com uma baita de infraestrutura e uma praça esportiva. Então, a cidade segue 100% com o crescimento de forma planejada. Isabela Barreto, Teresópolis está de cabeça para baixo. Tá. Dá para arquitetar? Dá, existe o plano diretor, que na cidade de Teresópolis, de fato, é um problema. É uma discussão que não tem fim. Eu moro aqui há 10 anos oficialmente, e desde antes de eu morar aqui já frequentava a cidade, eu escuto falar do plano diretor e que não sai do papel nenhum tipo de ação quanto a ele. E essas cidades que você vê que foram projetadas, planejadas e seguiram essa modernidade, eu estou usando esse termo porque eu acho que vai ficar didático, elas vêm através disso, de um plano diretor consciente que pensa no presente, entende o passado, por isso essa discussão patrimonial é tão importante, para aí sim conseguir construir um futuro. Então, é para isso que serve o plano diretor. E ele fala do viés tanto da arquitetura física, quanto na parte paisagística, quanto na parte urbanística. E quando a gente consegue unir esses elementos, a gente falou muito sobre parte de política pública, ele interfere diretamente no turismo da cidade, consegue interferir nos cofres públicos. Então, se todo mundo trabalhasse junto, é utópico, mas seria muito melhor. Então, parece que eu estou com a sensação agora, Demerval, que a gente nunca teve um plano diretor, Não. Porque pelo andar da carruagem, né, parece que tem alguma coisa aqui que não está batendo, porque o Celoí comentou sobre a questão cultural, sobre a identificação do povo teresopolitano, e talvez agora você tenha, né, pelo menos para mim, desmistificado uma questão que de repente está exatamente aí. Parece então que nossos prefeitos ou futuros prefeitos estão comprando já esses projetos sem nem mesmo sequer ler, saber, entender e de fato querer realizar. Bota ali como um plano de ação só para uma questão burocrática, para se eleger, e na hora que entra para governar, de fato, nada daquilo acontece. York, eu posso até me prejudicar, até porque doutor, eu atuo na área política, né? Mas eu fico me perguntando, porque, por exemplo, de acordo com a fala do Michel York, o plano diretor ele existe. Só que quem é ruim é a Casa Legislativa, são os 22 vereadores, ou é o eleitor?
Porque os 22 vereadores que lá estão, né, eles não foram eleitos com o voto deles. Eles foram eleitos com uma camada da sociedade. Por exemplo, eu não sei se está nos acompanhando agora. Eu desafio, e aqui estou fazendo um desafio público. Eu me mudo de Teresópolis no dia seguinte, se o Totó Online votar uma matéria contra o prefeito. O Totó não é homem para isso. Preste atenção, o vereador Totó Online, ele não tem coragem de votar qualquer matéria contra o prefeito. Porque se ele voltar, ele volta a ser suplente no mesmo dia, não é nem no dia seguinte. Então quanto é que custa isso? Doutora, qual é o custo de um arquiteto? Então, vai depender do projeto, vai depender da complexidade. Então, não é uma coisa que você tem um valor único fechado. Mas projetos urbanísticos e projetos paisagísticos, projetos arquitetônicos, eles têm graus de complexidade porque depende da técnica que você vai precisar Então, a senhora está me dizendo que o arquiteto não tem preço, mas tem valor. Exatamente. Totó, você tem preço ou você tem valor? Vou deixar a palavra com o Michel York. Essa é uma questão que o Totó tem que responder. Então, estamos abertos aqui à sua resposta, Totó, para que, de repente, no próximo programa, ou até convidamos você para sentar aqui com a gente e conversar um pouco mais sobre essas questões da cidade, né? Como a nossa amiga Isabela, arquiteta. O que eu quero dizer, voltando lá para o plano diretor, doutora, é que o plano diretor ele existe. Sim. Falta nesse momento uma unidade, porque a Casa Legislativa não pode pegar, eu não tenho nem adjetivo, né? Porque eu vou ser meio ogro. A Casa Legislativa não pode fingir, vamos ser aqui mais ameno, me respeita aqui a doutora Isabelle, a doutora Amiúna, né? Não que os outros não mereçam respeito. Os outros não mereçam respeito. Mas a Casa Legislativa ignorou completamente o conselho, né, do plano diretor da cidade. Sim. Tipo assim, deixa o pessoal fingir que eles são alguma coisa, mas prevalece o que a gente determinar aqui. E assim, esse tipo de postura, infelizmente, não é visto só na cidade de Teresópolis. A gente tem diversas cidades que tratam sobre isso. Pensando sobre a discussão de hoje, que é sobre a Praça Santa Teresa, o que eu acho que é relevante muito compreender? Tem certos elementos da cidade que não tem mais volta. A praça foi modificada, a igreja também, a gente trouxe um histórico de edificações que já se perderam, pensando nesse pensamento de pertencimento do teresopolitano. Então, qual é a forma que a gente tem de suprir tudo isso para o futuro? Criando uma educação patrimonial histórica da própria cidade, leis de preservação que Teresópolis não tem, e que um plano diretor também tem que apresentar e conscientizar essa geração nova sobre esses aspectos para aí sim construir, porque arquitetura, paisagismo, urbanismo são sempre pensamentos de médio e longo prazo. A gente não estala o dedo e constrói uma cidade, como não estala o dedo e constrói um condomínio. Então precisa ter esse tipo de postura. Já estamos de volta, Conversa que Conecta, com mais um representante. E no próximo bloco vai ser o Ricardo Wagner, fechando aqui o programa de hoje. Nós recebemos no primeiro bloco Celoí Lima. No segundo bloco recebemos Alessandra Miúna. Terceiro bloco a doutora Isabela Barreto. E já, né, o amigo Ricardo Wagner para fechar, né, o Conversa que Conecta de hoje. 3V Uniformes, jalecos escolares e profissionais, bonés e camisas em todos os tamanhos. 3V Uniformes, confeccionamos em gabardine ou Oxford. Bordamos seu logotipo, nome ou brasão. 3V Uniformes, equipamentos modernos e precisos. Profissionais com experiência e materiais de qualidade. 3V Uniformes, Rua Alice Maurice Regadas, número 60, loja 8, na Várzea, no prédio do Senac. 3V Uniformes.
GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Atenção! A União Central está de casa nova, agora na Rua Coronel Borges, Vale Paraíso. Equipamentos industriais, móveis para escritório e purificadores de água, com a qualidade e confiança que vocês já conhecem. Além de estacionamento próprio, a União Central também conta com atendimento especializado. União Central, seu sucesso começa aqui. Estamos de volta no nosso quarto bloco do Conversa que Conecta, falando sobre a questão da construção, da reforma que foi feita na Praça Baltazar. Estamos aqui com Ricardo Wagner, teresopolitano, arquiteto, urbanista, e eu acho interessante você, cidadão teresopolitano, nos ajudar a compartilhar, contribuir com o desenvolvimento da cidade. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da praça, se apresentar um pouco para a cidade, né, para conhecer, como você estava falando comigo agora há pouco, que todo arquiteto é urbanista. Isso. Primeiro, obrigado pelo convite, né, de estar aqui e a gente poder propagar esse nosso questionamento. O que acontece? A formação do arquiteto, a gente é arquiteto urbanista. Então, não é um arquiteto que pensa só numa casa, a gente pensa num bairro, num loteamento e numa cidade. Então, quando a gente traz para a pauta esse tema da praça, a gente está falando como urbanista, a gente sabe do que está falando, a gente não está dando pitaco em lugar nenhum, né? Então, assim, eu sou, dos colegas que estiveram aqui, por incrível que pareça, 3 são de fora da cidade e estão defendendo a cidade. Sim. Eu sou aqui, filho minhoco da terra, meu pai era construtor aqui nessa cidade e defendo a nossa terra também. Então, agora é 2 contra 1, né? Porque Michel é teresopolitano, Ricardo Wagner é teresopolitano, né? E eu adotei Teresópolis. Mas eu acredito que o verdadeiro teresopolitano é aquele que briga pela sua cidade, pela sua causa, né? A política, eu costumo dizer que a política, isso eu aprendi, ela começa dentro de casa, vai para o bairro, para a cidade, para o estado, né? E aí a gente vai para a questão da federação. Porém, eu percebo às vezes que as pessoas elas ficam tão preocupadas com as políticas externas e esquece da política que a gente tem que fazer na nossa própria, primeiro em casa, né? Comunidade e nossa cidade. Então, às vezes eu vejo as pessoas perdendo tempo falando de presidente e tal, enquanto na verdade está o nosso prefeito aqui fazendo várias coisas que o cidadão nem sabe o que está acontecendo, né? Então... mas essa sua colocação, por exemplo, eu acho que tem muitas pessoas que são da cidade e que se acomodaram a ver a cidade como ela está. E o sangue novo, as pessoas que vêm de fora, que escolheram essa cidade, querem uma cidade melhor. É verdade. Claro que a gente, como morador, né, nascido na cidade, também quer uma cidade melhor. Por isso a gente questiona tanto essas coisas, né? O caso da praça, por exemplo, por que ela nos trouxe tanto incômodo? Porque é um bem público. O espaço público, né, é projetado para uso público. Então, uma vez que você tem um espaço dessa magnitude para uso público e alguém resolve fazer uma intervenção nele, o público deveria participar. Ao que eu gostaria... Houve ali, de repente, falta de sensibilidade, né, dos gestores, aí, o poder público e a própria paróquia em conversar, né, com o núcleo de arquitetos e urbanistas e até paisagistas da cidade? Eu não digo que eles teriam que conversar com o núcleo, não. Eu só acho que deveria ser o seguinte, mais transparente. Sim. Quando se falou sobre a alteração da paróquia,
que a gente não vai questionar aqui, apresentou-se uma queixa da paróquia. Todo mundo viu a paróquia. Mas ninguém soube que na praça também haveria uma intervenção. E essa praça não foi mostrada para ninguém. Porque a partir do momento que você mostra um projeto para alguém, eu não consigo te vender uma casa, um projeto de casa, se você não olhar o projeto. Você não vai saber o que é. Então tem que te apresentar isso em 3D, de uma forma que você consiga entender. Então a gente nunca viu o projeto de praça, já solicitamos a várias pessoas, nunca ninguém sabe do projeto, e o que parece é que o projeto está sendo montado aos pedacinhos. Daqui a pouco entra um mobiliário diferente, entra uma coisa, entra uma grade para impedir que alguém sente na jardineira. É uma pequena desorganização. E parece o quê? Ah, Ricardo, você está incomodado porque você não projetou a praça? Não. Hipótese alguma. Pelo contrário, né, poderia ter contribuído naquela questão que a gente estava conversando sobre estar participando de um grupo onde você pode apresentar uma proposta, né, de um projeto, onde aquele próprio grupo pode lhe auxiliar, falar, poxa, isso aqui ficaria melhor e tal. E eu quero entrar numa questão também que a gente já tinha conversado anteriormente, antes da gente começar essa conversa aqui, que eu tive essa oportunidade de fazer muitas viagens e eu passei um tempo na Europa, fui na Alemanha e eu vi que ali eles têm um comprometimento em que tudo que eles fazem bem feito. E aí eu usei a ciclovia, e a ciclovia parece um tapete. Se você olhar assim, ó, e botar uma linha, cara, não tem ondulação. E eu olho para a praça, eu tive lá recentemente, já fui lá algumas vezes, eu vejo a obra, eu falo assim, caramba, será que é amador que fez isso daqui? Porque o desnivelamento dos blocos é uma coisa gritante. Você passa, tá os blocos todos assim. Aí eu me pergunto, isso é o quê? Isso é falta de um mestre de obra acompanhando? Isso é querer acabar a obra mais rápido para poder se beneficiar mais financeiramente? O que acontece nessa questão da construção de uma forma geral, mas principalmente em Teresópolis e principalmente nessa questão da praça? O que acontece que não se vê uma perfeição, onde existe a possibilidade da perfeição? Exemplo, morei 10 anos em Brasília. Pô, Brasília foi construída. E eu vejo que, olha, são tantos detalhes. É planejada, muito bem planejada, e você vê que é tudo muito bem feito, tudo muito bem construído. Por que a praça ficou com a obra desse jeito? Porque então, particularmente eu não gostei. A gente não conseguiu uma informação correta se a obra da praça é público-privada ou privada. A gente não conseguiu essa informação. Mas é público e privado, né? Porque é privado e público, né? Porque nós vamos colocar a matriz de Santa Teresa como público ou privada. Porque a organização da obra é da igreja, porém com apoio da municipalidade. Então ali tem a paróquia, tem alguns empresários que, por sua vez, ajudam a paróquia, que, por sua vez, tem a participação também do público. Isso não é... A informação não é oficial, sim, é extraoficial, mas a gente está acompanhando ali no dia a dia e tem profissionais da prefeitura que faz a varrição, faz o corte das árvores, o caminhão da prefeitura, o maquinário da prefeitura, tem empresários que estão ali com o seu dízimo na igreja e tem a administração da paróquia. A administração da obra, sem sombra de dúvida, é da paróquia. Então, o que acontece? É porque a gente viu a execução da obra sendo feita por uma empresa privada. Então, se é uma obra pública, deveria ter uma licitação. Então, a gente entende que a obra era particular. Só que se ela for particular, é para o bem público, porque todos usufruem daquela praça. Tanto é que o monumento do centenário que foi removido do lugar foi instalado numa praça pública, né? E foi completamente desfigurado. É um outro tema que a gente aborda ali também. Ninguém se preocupou com o autor do projeto do monumento, e eu acho que ninguém procurou ele para dizer, vamos mudar a cara do negócio. Não. Até porque não pode haver a modificação. Exatamente. Você tem um projeto... Ali tem uma assinatura. Exatamente. Teve um concurso. A gente teve no governo passado, não sei se você lembra, um concurso público para pontos de ônibus. Teve uma premiação. O arquiteto ele não cobra para fazer isso. Ele entra num concurso, quando é aberto. Teve um grupo que ganhou para o ponto de ônibus. O ponto foi o vencedor e nunca foi executado. Executaram outros pontos. Então, por exemplo, a praça poderia ter um projeto público? Sim. Uma vez que alguém levantasse o dedo, queremos modificar a praça. Talvez muitas pessoas se oferecessem a apresentar o projeto para a praça. A gente vai conversando, Michel York, aí você viu uma fala aqui do Ricardo Wagner, você tem alguns pontos da cidade que tem empresas que
patrocinaram pela reforma daquele ponto de ônibus. Só que para a empresa colocar propaganda, aí eu falei, pô, mas Demerval está comendo farofa. Eu não estou comendo farofa, eu sou um cara realista, né? Aquela propaganda no ponto de ônibus tem que ter aprovação da Casa Legislativa. Só que, lamentavelmente, pô, Demerval está falando mal dos vereadores. Eu não estou falando mal. A Casa Legislativa é omissa. Ela é omissa. Né? Eu não sei, né? Eu não sei o que aqueles caras estão fazendo lá. Respeito todos eles. Eles chegaram no poder através do voto popular. Mas eu não quero dizer... Só que, por exemplo, já estão dizendo, Ricardo Wagner, eu não sei se você já ouviu na rua, que o edifício que foi aprovado, o gabarito lá no alto, teve vereador levando apartamento. Mas como é que o vereador está levando apartamento se o prédio nem foi construído ainda? Entendeu? Então, eu já estou ouvindo isso na rua. Né? E aí, a gente está na praça, o Ricardo, e o tempo está quase acabando. E com relação a essa mudança de gabarito lá no bairro do Alto, qual é a posição de vocês, arquitetos da cidade? Lógico que você não fala por todos, mas qual é a posição do Ricardo Wagner? Bom, a gente tem um plano diretor, a gente tem o Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade não foi ouvido com relação a isso. Né? O que o Conselho quer dizer? Traz uma proposta e o Conselho diz, concordo, não concordo, ou pode ser diferente. O Conselho da Cidade não soube disso. Então, acho que a nossa cidade não permite 20 pavimentos. A nossa paisagem, a nossa área verde, né? A cidade gostosa não permite 20 pavimentos. Nós temos 8, a gente já teve uma lei que mantinha 10, baixou para 8 porque a gente estava perdendo a vista da Serra dos Órgãos e agora quer levar para 20. Eu acho que essa lei não passa, tá? Porque ela é completamente absurda. Mas vamos ver o que vai acontecer. Ela passou, né? Não, eu acho que a lei não deve... Eu acho que alguma coisa deve acontecer, porque a comoção municipal está muito grande. Michel, e o que eu não consigo entender, York, é o seguinte, Teresópolis já teve um presidente da República, né, que morava no Parque do Imbuí. Nós tivemos um governador que morava no Parque do Imbuí, quer dizer, 2 governadores, o Faria Lima e o Janotti. Nós temos na realidade, ele manda mais do que o ministro. Ele, né, na matemática, o pessoal fala qual é o primeiro 1? No primeiro número é o 0, é 0, 1. O 0 do Lula mora ali do lado da Polícia Militar. Então, Teresópolis tem o senador da República, mora lá no interior, na Teresópolis, ali em Paraíba, deputados federais, deputados estaduais. Só que Teresópolis não acontece, cara. E aí, o Ricardo Wagner, a Isabela, né, que está em Teresópolis há 10 anos, eu costumo dizer para os meus amigos o seguinte, Teresópolis precisa melhorar. Teresópolis precisa voltar a ser o que era. Se a cidade de Teresópolis voltar a ser o que era... Já melhora. Sim. Depois a gente resolve melhorar. Sim, melhora. Com certeza. Entendeu, Ricardo? A gente já teve uma cidade bucólica gostosa. A praça era gostosa. Sim. Você chegava... É só você passar hoje em frente à praça e ver os motoristas do táxi. Quem tem SUV abre a mala e senta na mala porque não tem mais sombra. No meu ponto de vista, eu vejo até que são questões simples de se realizar, de fazer, mas não existe um interesse. Será que a gente está numa ditadura disfarçada de democracia? Porque é o que está aparecendo. Porque a gente comentou agora sobre a questão do ponto de ônibus. É uma vergonha. Nós temos uma empresa milionária em Teresópolis. Nós temos os nossos governantes que são incapazes de exigir que a própria empresa dê aos consumidores um local adequado para esperar o próprio veículo que eles usam, que a gente usa. Então, eu acho isso uma vergonha. Então, tá vendo que é vergonha atrás de vergonha. E nós, teresopolitanos, precisamos fazer alguma coisa, né? Fica aqui a minha gratidão ao Wagner, a Miúna, ao Celoí, né? a Isabela, porque realmente eu acho que agora, até aqui, partindo dessa nosso encontro, a gente pode continuar caminhando. Então, já me coloco à disposição, tenho certeza que o meu amigo também, Demerval, também se coloca à disposição para continuarmos essa luta junto, no sentido de, poxa, está precisando de gente, vamos lá, vamos recorrer. Nós estamos juntos, conta comigo. Ricardo, na realidade, a gente está brigando quanto tempo? O Walter já melhorou de cara exatamente, feia. Por isso Joel, eu já fiz as minhas considerações. E aí o que o Michel falou é a pura verdade, né? Eu não estou aqui preocupado com os gestores, né? Porque os gestores têm que trabalhar, pô, eles não estão lá de graça. Exatamente. Né? Eu entrei com... Eu não, o time que a gente representa entrou com uma ação com relação ao gabarito lá no bairro do Alto, estamos agora aguardando o posicionamento da Justiça.
a gente está colocando a nossa cara da reta. Inclusive, o arquiteto Ricardo Wagner, quero deixar aqui de público, ele olhou a nossa ação, né, teve ali o veredito do Ricardo para saber se a nossa ação ela coadunava com o nosso pedido. Nós fizemos um pedido, tivemos êxito, que foi o retorno do horário da aviação Teresópolis, Rio-Teresópolis, 10 horas da noite. O empresário ficou de cara feia para mim é fome. Se estiver com fome, fala comigo, peço para ele no café da manhã na rodoviária, que é de graça. Né? Então, quer dizer, a gente está aqui trabalhando em prol do bem da cidade. E aí você, compartilhando com os outros arquitetos, paisagistas, urbanistas, podem contar com Conversa Conecta, Jogo Aberto. Eu e Michel York estamos à disposição de vocês. E aqui a gente trabalha com tempo, não tem jeito. Eu agradeço muito e só quero deixar claro o seguinte, nós arquitetos e paisagistas nos preocupamos com uma cidade melhor, uma cidade para os nossos filhos e para os nossos netos. A nossa questão não é política, ela é urbanística. Agradeço muito o espaço. Essa é a nossa ideia também. Né? Ricardo, já brindou com café ou não? Não. Então vai brindar hoje, aqui no Conversa que Conecta. Obrigado. Gente, esse foi o primeiro de 2026 e vem muito mais por aí, não é esse, York? Com certeza tem muita informação, muita notícia boa chegando e espero que Conversa que Conecta. Jogo aberto. Um abraço, obrigado, Walter, obrigado, Wallace, Caio e também nosso amigo Joel. Até a próxima.